Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para trazermos uma polêmica. Vamos trazer polêmica para este canal porque a gente vive de polêmicas aqui, né, gente? Faz tempo que a gente fala aqui de coisas dentro do canal de polêmicas, né? Vamos polemizar mais um pouco. Vocês já estão vendo aí no título do vídeo o que eu vou falar sobre a questão de BLs, de lacornes, de dramas, de doramas. Vocês já estão vendo aí. Vamos falar então sobre o fatídico fanservice. Ele é bom? Ele não é bom? Será que a gente pode incentivar? Será que a gente não pode incentivar? Vamos falar então um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Então já deixa o seu joinha nesse vídeo e se inscreva no canal para você não perder nada por aqui. Não sei se vocês sabem, se vocês estão carpindo um lote aí e não estão sabendo o que é fanservice. Olha, eu digo para vocês que aqui no Brasil a gente até tem alguma coisa nesse sentido, só que a gente não chama disso, né? A gente chama de pouca vergonha mesmo, tudo bem. O fanservice, como o próprio nome diz, ele é um serviço de fãs ou um serviço para fãs. O que acontece, né, sobre essa questão de serviços de fãs para fãs? As próprias produtoras, emissoras, as próprias agências dos artistas em si, das emissoras, o que seja, elas vão fazer esse serviço para fãs, até mesmo como um grande espetáculo, né, para os fãs. Seria incentivar a questão do chip, justamente para trazer mais fãs para assistir tal produção, ou então para que assista aquele canal, para que assista aquela produtora. Então, o serviço de fãs vai justamente trazer isso, né, para as pessoas, vai alimentar os fãs com alguma brincadeira, com alguma declaração de amor ou com alguma propaganda, com alguma coisa nesse sentido que vai incentivar aquele serviço de fãs. Vou dar um exemplo para vocês do que acontece em relação ao serviço de fãs, que eu acho que é até um serviço aí que a gente vê bastante ultimamente. Nós temos então a dupla, né, que atua em vários BLs e tal, do Earth Mix, que eu sempre falo deles aqui, que eu acho que é um grande exemplo que a gente tem. Normalmente o Earth Mix não faz muito essa questão do fanservice. Acho que os dois já deram entrevistas separados e juntos falando sobre essa questão de fanservice, que eles não gostam de fazer isso, que eles não incentivam isso, justamente porque eles acham que isso é muito forçado. Normalmente o fanservice ele é uma coisa forçada porque você precisa unir as duas pessoas, ou seja, quem você vai unir ali, para que eles façam alguma brincadeira, para que eles participem de algum programa, para que eles respondam perguntas. Então eles vão incentivar, né, as produtoras, as emissoras, vão incentivar para que aquele casal fale sobre alguma coisa especificamente. Fale sobre como que é a vida deles na intimidade, fala como que está sendo a produção do próprio BL ou do próprio drama, o que eles fazem, o que eles vão criar ali para que os fãs assistam cada vez mais às suas produções. Isso vem de muito tempo, né? Quando os dramas foram ganhando o seu espaço, né, foram ganhando o seu terreno, isso foi criado justamente para que as pessoas assistissem, fossem lá nas produções, dessem audiência, comprassem os produtos, fizessem assim a maior algazarra possível e imaginável para que desse certo esse fanservice. Então é isso que acontece quando você vai falar do fanservice, né? Quando você vai entregar o fanservice. Então existem várias duplas que fazem esse fanservice, né? Earth Mix é um, mas eles tentam trazer o mais natural possível. Off Gun fez muito sobre isso, Bright Wind fez também muito sobre isso. Nós tivemos assim a rodo, até hoje a gente tem isso, dessas brincadeiras. Justamente porque provavelmente essa questão de ter que participar dos programas é uma coisa que já está em contrato. Então vamos supor que a GMM TV foi lá, contratou tal pessoa, vai fazer dupla com tal pessoa para lançar o BL, para lançar a série, o drama, mas aí tem que fazer o fanservice. Tem que participar de programa, tem que responder isso, aquilo. Um exemplo pra gente não falar só da questão de BLs, né, de boys
Boys Love, recentemente nós tivemos o lançamento de F4 Thailand Boys Over Flowers, a versão da Tailândia da série, e o Bright foi o personagem principal da história junto com o Atum. E eles participaram de alguns programas, participaram de algumas brincadeiras justamente para incentivar as pessoas a assistirem a série. Posteriormente, o Bright passa para a série Astrophile e lá, junto com a atriz Davika, ele também acaba fazendo, né, participando de programas justamente para incentivar que as pessoas assistissem a série, né? Astrophile, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda está sendo passada, mas ela é uma série recente, então é uma série que ainda existe esse incentivo de fanservice. O fanservice é bom ou ruim? Questionamento que a gente traz aqui para esse vídeo. Olha, existem partes boas e ruins, eu acho que mais ruins do que boas, que eu analiso do que eu vejo assim nesse faro jornalístico que eu tenho em relação a isso. O fanservice é bom justamente para você divulgar a série. Isso é bom, deles participarem de programas, deles interagirem nas redes sociais falando da série, conversando, trazendo, criando essa amizade. Isso é bom. Isso aí vai trazer assim, vai angariar muitos fundos para dentro da série. Agora, se isso vai ser bom para a vida da pessoa em si, aí nós temos alguns poréns. Recentemente, a gente teve uma polêmica de fanservice que aconteceu com o ator Maio da série Kim Porsche, que fizeram uma algazarra porque viram o Maio, eu acho que numa praia, com uma menina, eu não sei se era na praia, mas era num local público. Fãs viram o Maio com essa menina e já falaram que ele tava namorando, que isso e aquilo outro. Caíram em cima falando que o Maio tava com essa menina e que ele não podia fazer isso, né? O Maio era o ator principal, ele tava fazendo o Kim e que ele não podia fazer isso. Eu falo, gente, mas por que o cara não pode aparecer? O cara precisa ser exclusivamente gay, vamos supor? Ou que ele precisa ser exclusivamente da série? Gente, ele tem uma vida pessoal fora das telas. Ele não é o Kim de Kim Porsche, ele é o Maio, ele tem a vida dele do lado de fora. Agora, simplesmente pelo fato de que ele não é gay, teoricamente eu acho que ele não seja, porque ele aparece com essa menina, ele precisa teoricamente, sei lá, respeitar a série. A gente não sabe, assim, não existe uma comprovação de que todos os atores que fazem Boys Love são gays na vida real. Não tem isso. Recentemente também tivemos a questão do Nanon falando, né, que o Nanon tinha comentado numa entrevista de que ele, de forma alguma, achava ruim a questão do Aof, que foi diretor de Bad Bunny, aparecer na rua de mãos dadas com o namorado, por mais que ele fosse hétero. Ele foi lá e enfatizou de que ele era hétero, de que ele é hétero. E aí as pessoas caíram matando justamente por questão da má tradução que teve do Facebook em relação à live e justamente pelo fato de que o Nanon vira e fala que é hétero. Gente, qual que é o problema do cara ser hétero? A gente percebe que a questão de valores dentro dos BLs está muito distorcido. A gente não tem comprovação. O Nanon, tudo bem que agora comprova, mas a gente não tem comprovação de que o Won seja, de que o Earth seja gay, de que o Bright seja porque eles participaram de BLs, de que o Singto seja. A gente não tem essa comprovação. Eles não viraram e falaram, gente, eu sou isso. O que vai mudar na vida de vocês, na vida de todo mundo que assiste, saber isso. E é a vida particular deles, gente. Não é a sua vida. Isso não faz parte de você. Você não vai deixar de viver justamente porque os caras estão falando isso. De que eles precisam virar para Deus e o mundo, né? Para a Tailândia toda, para o Japão, para a Coreia, para onde tem as produções, e falar que eles são gays. Simplesmente pelo fato de que eles estão fazendo BLs e que eles têm que ser propriamente gay. Existem os atores assumidamente. Pouquíssimos, porque os países lá são bastante preconceituosos. Querer forçar uma coisa dos artistas, eu acho que isso aí não é aceitável pro mundo que a gente vive. Tudo bem, lá na Tailândia os fãs são enlouquecidos e acabam extrapolando um pouco. Mas eu acho que nós brasileiros, principalmente, que a gente entende essa questão do LGBT, né, da homossexualidade, da diversidade, eu acho que a gente tinha que ter um olhar diferente para esse tipo de coisa. Analisar melhor isso e não ficar julgando o fato de que o cara tá com uma menina, ou de que ele não é assumidamente gay, ou de que ele não tá namorando o par dele no BL. A gente precisa ter calma para analisar essas coisas, justamente pra gente não fazer pré-julgamentos em relação aos artistas e depois, sei lá, ter que se desculpar, ter que emitir nota, o próprio artista ficar depressivo com essa situação. Acontece, gente. Muitos artistas ali são criticados por suas atuações. Eu acho que o Fiat foi um dos principais aí
aí que teve críticas em relação aos seus trabalhos e ele precisou sumir um tempo. Recentemente que ele anunciou que ele vai participar de um BL novo, mas que ele precisou sumir por um tempo. E a gente continua batendo nessa tecla de que a gente precisa que os caras sejam assumidamente gays porque eles estão fazendo BL. Nem no Brasil não tem isso, gente. Quando aparece, tudo bem que aqui fazer personagem gay aqui nas novelas que a gente tem no Brasil é dose pra cachorro, né? Mas os próprios artistas aqui não tem isso. Não se coloca artista assumidamente gay pra fazer papel de gay. Existem os enrustidos, né? Existem vários enrustidos. Mas aí é uma outra história. Vamos analisar. Questionar esse tipo de coisa já é uma coisa ultrapassada. Eu, pelo menos, acho que isso já é uma coisa ultrapassada. O que vocês acham sobre a questão de fanservice? Quero a opinião de vocês sincera aqui embaixo nos comentários pra eu saber e pra gente poder ter essa discussão sadia, tá? Saudável pra essa discussão. Ok, gente? Se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder nada por aqui, compartilhe esse vídeo e deixa o joinha que ajuda bastante. Também comenta aqui embaixo pra eu saber o tema que vocês querem ver aqui no canal, seja falando de BLs, o que vocês quiserem que eu fale e também da parte de entretenimento, né? Falar de música e também as minhas opiniões aqui no canal. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.